Olá pessoal, meu nome é Leonardo Montes, seja bem-vindo ao canal Umbanda Branca e essa é a nossa terceira aula do curso básico de Umbanda Branca. Se você não está inscrito, eu peço que você se inscreva, que você curta, compartilhe, mostre esse conteúdo para outras pessoas que eventualmente se interessem por ele. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo e a relação que o Espiritismo tem com a Umbanda Branca, ok? E boa parte do que eu vou trazer aqui inicialmente está no livro que é o Espiritismo, na biografia de Allan Kardec, publicada por Henry Souce, ainda no século XIX. Henry Souce fez parte da sociedade que Kardec fundou e era um grande interessado em registrar a vida do codificador do Espiritismo e, na minha opinião, ele foi o responsável por produzir a melhor biografia de Allan Kardec, a mais robusta ainda no século XIX. Então, se você quiser ler essa biografia na íntegra, procura O que é o Espiritismo, edição da Federação Espírita Brasileira, logo no comecinho do livro que você vai achar essa biografia, que naturalmente aqui eu vou citando e elencando os fatos de cabeça, como eu gosto de fazer, então naturalmente é esperado alguma imprecisão no que eu vou dizer, porque é isso, estou dizendo de cabeça, mas tá lá, procura o que você acha, beleza? E eu gostaria de começar falando sobre o nascimento do Espiritismo, qual era a sua proposta, como ele era na França, como ele chegou no Brasil e como ele é hoje. Essa é uma compreensão que eu acho muito importante, especialmente para os adeptos da Umbanda Branca, ok? Então vamos do princípio. Em meados do século XIX, uma série de fenômenos estranhos começam a acontecer na Europa e também nos Estados Unidos. São batidas, sons que surgem no ar sem uma causa aparente, movimentos de objetos, enfim, tudo que a gente vê hoje, típico de uma história de casa assombrada, começa a acontecer nesses lugares em uma grande escala. E isso desperta em parte da população uma curiosidade frívola, do tipo, quero ver o fenômeno, mas não desperta nas pessoas um interesse para além do divertimento, e uma parte das pessoas começa a olhar para isso no sentido de tentar dar uma explicação para o que eles estavam percebendo. O que é que explica o movimento de objetos sem uma causa aparente? É uma fraude? Tem alguma força da natureza atuando? Enfim, o fato é que por volta ali final dos anos 1840, começo dos anos 1850, esse fenômeno ganha um nome de mesas girantes, e tem esse nome por conta de pequenas mesas de centro que existiam nas casas em que as pessoas se reuniam em volta dessas mesas e elas então começavam a se locomover. Em alguns casos elas conseguiam até mesmo levitar, né? Então imaginem vocês, né, se isso acontecesse hoje em dia, nessa escala, muito provavelmente atrairia uma multidão de curiosos e provavelmente também atrairia vários homens de ciência que tentariam entender o que estava acontecendo, né? Muito bem. A partir desses movimentos, dessas mesas, começam a surgir grupos de pessoas interessadas em saber o que causa o fenômeno. Essas pessoas vão se distanciar da bagunça, vão se distanciar da brincadeira e vão organizar grupos mais ou menos sérios para tentar entender o fenômeno. Com o passar do tempo, as comunicações começam a ficar mais evidentes, demonstrando que havia um efeito inteligente como causador daquilo que se estava observando. Por exemplo, quando se perguntava, responda com uma batida para sim, 2 batidas para não. E aí eles faziam uma pergunta e aí vinha uma resposta. Uma resposta que demonstrava uma inteligência, portanto, não devia ser um fenômeno da natureza que estava causando aquilo, mas sim um ser inteligente, que com o passar do tempo foi dado o nome de espírito. Essa denominação já existia nas mais diversas culturas ao longo do tempo, mas gradativamente se compreendeu que o que causava esses fenômenos físicos era a alma daqueles que um dia estiveram nesse mundo
e que encontravam uma forma de interagir com os objetos materiais, fazendo com que eles se movimentassem, produzissem ruído enfim, comunicações, né? Seja através de uma pancada para cada letra, seja através de uma pancada para uma pancada para sim, duas para não, ou uma pancada para cada letra do alfabeto. Então você imagina, por exemplo, uma pancada para A, duas pancadas para B, três para C, e assim ao longo de um tempo formava-se uma frase, enfim, ficou evidente que se tratava de um ser inteligente que passou a ser chamado de espírito. Então quem é que causava os fenômenos? Os espíritos. Quem eram os espíritos? A alma daqueles que um dia estiveram nesse mundo. Bom, os anos 1850 começam a correr, vários grupos surgem em torno dessas manifestações, alguns desses grupos vão se destacando pela seriedade e vão perceber em algum momento que não era preciso esperar que um objeto físico produzisse a comunicação, que algumas pessoas entravam numa espécie de transe e conseguiam, através delas, principalmente através da fala ou da escrita, trazer comunicações desses espíritos. Essas pessoas estavam, por assim dizer, no limite entre os dois mundos, entre o mundo material e o mundo espiritual. Então elas foram chamadas de médium, que é uma palavra em latim que significa o que está no meio, aquele que é intermediário. Mas intermediário entre o quê? Entre os dois mundos, entre os dois planos. Daí que surge a palavra médium. Bom, mais ou menos por volta do ano 1854, Allan Kardec estava cuidando da sua vida. Ele era pedagogo de formação, ele havia escrito livros didáticos, ele estava envolvido com o ensino de várias disciplinas e tocava a vida dele sem dar muita importância para isso. Aliás, o seu nome verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Qual é a maneira afrancesada de pronunciar isso? Não faço ideia, mas esse era o nome. Então, ele é procurado por um grupo de amigos que o conheciam, sabiam da sua seriedade, sabiam do seu interesse, da sua inteligência, e esse grupo de amigos fazia parte de um grupo mediúnico, um grupo que se reunia ao redor de alguns médiuns, então eles conversavam com os espíritos, faziam um monte de perguntas. E ao longo dos anos em que esse grupo se reuniu, ele produziu um monte de cadernos com várias perguntas e várias respostas dos espíritos. Esses amigos então procuram o senhor Rivail e tentam convencê-lo a participar do grupo, a observar os fenômenos, mas ele não estava interessado nisso, ele estava preocupado com a vida acadêmica dele, preocupado com o instituto de ensino, preocupado, enfim, com as aulas que ele tinha que ministrar. Mas aos poucos ele é convencido, aos poucos ele começa então a frequentar, ele começa a observar as sessões e ele então percebe que existe alguma coisa realmente muito séria e profunda por trás daquilo tudo. Isso deixa a pulguinha atrás da orelha e assim ele aceita o desafio de pegar esses cadernos que estavam cheios de perguntas, cheios de respostas psicografadas para dar uma olhada. Conforme ele vai lendo esse material, ele vai percebendo que o conteúdo que foi produzido era um conteúdo muito interessante, que aquilo revelava uma sabedoria, uma profundidade das ideias que não era da vulgaridade, tinha alguma coisa especial ali. E então ele começa a receber comunicações espirituais que vão dizer a ele que ele tinha uma tarefa e que lhe cabia organizar aquelas ideias para publicá-las. Então, a princípio, meio reticente, meio resistente, ele aceita a tarefa. Então ele se debruça sobre esses 50 cadernos e começa um processo de classificação das respostas. Por quê? Imagina eu colocar aqui na mesa 50 cadernos. Cada um desses cadernos está repleto de perguntas, repleto de respostas dos mais variados assuntos. Imagina a dificuldade que era conhecer esses assuntos e classificá-los, ordená-los, colocá-los de forma a fazer sentido,
essa foi a grande tarefa de Allan Kardec. Ponto. Agora, algumas observações. Boa parte dos espíritas acredita que Kardec formulou cada uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Não é verdade. A maior parte dessas perguntas já estava formulada. Elas já existiam com suas respostas nestes cadernos. O que Kardec fez foi juntar os conteúdos, digamos assim, e lapidar as perguntas e as respostas. Então, por exemplo, vamos supor que alguém tinha feito uma pergunta, sei lá, sobre a natureza do espírito. E ali, quando ele juntou todas as respostas, ele viu, por exemplo, que o assunto vinha bem até um determinado ponto, depois dava um salto. Então ficou uma lacuna no conhecimento. Aí sim ele elaborava uma pergunta e submetia isso aos médiuns para que com a resposta ele pudesse completar a lacuna que faltava. Então Kardec não fez todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Ele coordenou o trabalho, que foi gigantesco. Eu nem consigo imaginar a dificuldade que é fazer algo dessa natureza. Então ele pegou as perguntas, colocou os assuntos em ordem, tudo aquilo que ele achava que não estava bem explicado, ele formulava novas perguntas e ele frequentou pelo menos 3 grupos mediúnicos diferentes, em que ele trazia as perguntas no bolso, não falava nada para ninguém, para evitar contaminação, chegava lá, o médium entrava em transe, então ele fazia a pergunta. E com esse método e com essa seriedade, ele elevou a seriedade do grupo num nível estratosférico. As perguntas fúteis foram desaparecendo, as pessoas começaram a perceber que aquilo ali era uma coisa muito importante na história da humanidade e passaram a tratar aquilo com muito mais responsabilidade do que então. Então vamos recapitular. Uma parte do Livro dos Espíritos estava essencialmente pronto através desses cadernos que esse grupo de amigos que frequentavam o grupo chamado Sr. Rustan já havia produzido, essencialmente através de 3 médiuns principais. Uma chamava Julie, outra chamava Caroline e a outra revisora Celine. A tradição espírita dizia que eram adolescentes, porém, recentemente houve uma pesquisa de um historiador espírita que eu não cheguei a aprofundar, em que ele mostra que elas eram adultas, não eram adolescentes. Mas enfim, eu não li a pesquisa a fundo, então não vou bater o martelo. Mas seja como for, foram 3 mulheres as principais médiuns e outros médiuns de outros grupos trabalhavam, colaboravam para revisar aquelas questões que não haviam sido bem formuladas. Então, ele submetia uma questão para um grupo. Se ele não gostou direito da resposta, ele propõe a mesma questão para o outro grupo, junta todas as respostas e faz uma síntese. Mas isso não é sobre todo o livro, é sobre as questões que ele achava que não estavam bem resolvidas, ok? Isso é importante. Seja como for, ele leva aí mais ou menos de 1855 a 1857, e publica então o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857. Nesse momento, 1857, tinha um monte de grupos fazendo isso que Kardec estava fazendo. Ele não era o único. Inclusive, tem comunicações, se eu não me engano, no livro Obras Póstumas, em que o Espírito fala para ele, né, que ele tinha essa tarefa, mas que se ele falhasse, viria um outro pesquisador melhor preparado ainda do que ele para levar adiante essa tarefa.
Então, Kardec não inventa o espiritismo, Kardec dá forma ao espiritismo, compreendem? Ele organiza as ideias e a partir de 1857, quando ele publica o Livro dos Espíritos, então essa obra passa a ser referência, essa obra passa a ser adotada por outros grupos que começam então a enxergar no seu conteúdo uma verdadeira pérola espiritual e eles começam a se organizar em torno dessas obras, o que vai fazer com que Kardec se tornasse importante. Aliás, teve uma coisa que eu não expliquei, né? Por que Allan Kardec? Vamos lá, outro ponto importante. Muita gente acha que Kardec era médium e que ele psicografou as suas obras do jeito que Chico Xavier psicografou as suas. Não. Allan Kardec, a princípio, não tinha nenhuma mediunidade evidente, né? Não tinha nada que sugerisse que ele era médium. Ele era um grande pesquisador, uma pessoa muito séria naquilo que fazia e a sua grande ferramenta estava aqui dentro, da sua própria cabeça, que era o seu cérebro, a sua inteligência, a sua astúcia. Tá? Mas de onde vem o nome Allan Kardec? Existem algumas versões da história. Segundo uma dessas versões, ele recebeu uma comunicação de um espírito e esse espírito dizia tê-lo conhecido ao tempo dos romanos, da ocupação romana na Gália, hoje França, onde ele teria sido um druida chamado Allan Kardec. Esse teria sido o nome dele. Então, ele adota esse nome, Allan Kardec, até para que a sua obra prevalecesse por ela mesma, e não por força do seu nome, Hippolyte Léon Denis Rivail, que já era um nome conhecido na França, principalmente por conta dos livros didáticos que ele escrevia. Então ele se oculta para que a obra prevalecesse e adota o pseudônimo de Allan Kardec, e se torna, portanto, o nome pelo qual ele é conhecido dentro do meio espiritual. É assim que surge o nome dele. Será que eu consegui ser claro? Né? Porque, enfim, tentei. Mas vamos lá, vamos seguir a história então. Então eu já expliquei como é que o movimento começa, já expliquei qual foi o papel de Kardec, como é que ele fez para produzir os livros. Né? A partir de 1858, Kardec faz dois movimentos importantíssimos. Ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é, por assim dizer, o primeiro centro espírita organizado a partir das suas próprias ideias, que funcionava a princípio na sua própria casa, né? E ele começa, então, a fazer reuniões mediúnicas para ampliar o conhecimento que havia sido gerado com o livro dos Espíritos. E assim que, com o passar dos anos, vão surgir o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que são os principais chamados livros básicos, mas ele também vai produzir outras obras, como que é o Espiritismo, Viagem Espírita de 1862, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, que são livros mais simples, mais objetivos, enfim. Então, e na sequência, o próximo movimento importante que ele faz é a criação da Revista Espírita. Isso foi uma sacada de gênio. O que Kardec nunca teve a ideia do tipo assim, eu vou ser o Papa do Espiritismo. Tudo que eu escrever, vocês digam amém. Eu comecei explicando que ele veio todo cético, reticente, não queria se envolver, depois reconheceu a grandiosidade do fenômeno, se dedicou a ele por quase 2 anos, organizou tudo, publicou o Livro dos Espíritos. A partir daí ele ficou famosíssimo, todo mundo na Europa queria ter contato com esse homem, não só na Europa, inclusive no Brasil, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele publica então, ele cria a chamada Revista Espírita. Para quê? Ele faz uma espécie de jornal onde as ideias seriam debatidas com pessoas de todo o mundo. Então qualquer pessoa poderia escrever uma carta, mandar para ele, ele botava essa carta na Revista Espírita e escrevia um artigo em relação àquilo que foi sendo tratado. Então a Revista Espírita ela era um grande jornal de debates de assuntos diversos. Então ele dava notícia, olha, na Inglaterra
no interior, na cidade X, tem um grupo que está pesquisando isso, que mandou a seguinte comunicação, vamos analisar. Ele tinha uma mente muito aberta, no sentido de dar voz também para outras pessoas e ver o que eles estavam pesquisando, né? Isso é um ponto muito importante do que ele estava fazendo. Então ele criou um centro espírita na sua casa e ao mesmo tempo criou um jornal que foi ganhando a Europa e foi além dela, inclusive chegou aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas aí a gente chega numa pergunta que eu acho muito importante nesse momento aqui do nosso estudo. Mas afinal de contas, o que é o Espiritismo? É uma religião? Eu vou ler aqui uma citação para vocês que ela será de suma importância para vocês entenderem qual a ligação do Espiritismo com a Umbanda, ok? Vou pegar aqui. Essa citação está em O que é o Espiritismo, página 40. Abre aspas. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Fecha aspas. Então, Kardec viu o Espiritismo como ciência e como filosofia. Se você está pensando ciência acadêmica como a gente conhece hoje, você vai achar estranho. A ciência do tempo de Allan Kardec não é a mesma ciência que se faz hoje. Era uma ciência embrionária, que estava muito assentada sobre a figura de grandes gênios, que se dedicavam a estudar sobre um assunto, publicavam as suas obras. Ela não tinha o rigor acadêmico que tem hoje. É importante a gente entender, senão a pessoa fala que espiritismo, ciência, nada a ver. Não, naquela época, naquele contexto, com a maioria das ciências que a gente conhece hoje ainda nascendo, a situação era muito diferente. Então, para Kardec, o Espiritismo era uma ciência. Mas por que uma ciência? Porque ele ajudava a explicar os fenômenos espirituais. Ele veio da observação. Kardec não inventou a teoria para ver se na prática ela encaixava. Foi o contrário. Foi justamente da prática, da conversa dos espíritos, da troca de ideias que ele foi criando uma teoria. Entende? Por isso, na visão dele, o Espiritismo era uma ciência. E por que uma doutrina filosófica? Porque a partir da concepção de uma ciência que trata do espírito, existem consequências filosóficas profundíssimas, como, por exemplo, a vida não acaba com a morte. Isso aqui não é tudo que existe, isso aqui é parte do que existe. Então, as consequências filosóficas, no sentido de uma reflexão aprofundada sobre o que é a vida, o que é a morte, a nossa existência, por que nós estamos aqui, o que acontece após a morte. Então, ele via o Espiritismo como uma ciência e como uma filosofia. Não, mas ele não via o Espiritismo como religião? Pois é, não via. Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Agora vamos pular para uma outra página, também de O que é o Espiritismo, lá na página 105. Olha o que ele fala. Abre aspas. Melhor observado depois que se vulgarizou, o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre seus aderentes homens de todas as crenças, que por esse fato não renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto, quando a Igreja os não repele. Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. Fecha aspas. Eu acho que, para uma pessoa leiga, essa citação ela dá uma bugada no cérebro, né? Como assim o cara pode ser católico e espírita? Ele pode ser muçulmano e espírita? Pois é, podia. Por quê? Porque o espiritismo não foi pensado como uma religião. Ele foi pensado como uma ciência do ponto de vista do século XIX, em que através de um estudo e de um método procura-se explicar os fenômenos espirituais, e ele também foi compreendido como uma filosofia no sentido das consequências morais, éticas, que surgiam a partir dessa ciência.
Como ele não era uma religião, ele não estava competindo com as religiões. Então o indivíduo poderia sim ser católico e ainda assim ser espírita, no sentido de estudar o espiritismo, frequentar um grupo mediúnico, participar, conversar com os espíritos e, por consequência, naturalmente ampliar a sua visão sobre a vida e sobre a morte. Percebem? Então qualquer pessoa de qualquer religião poderia ser espírita sem deixar a sua religião de lado. Ok? Isso é importante. Agora, vamos para o Brasil, né? O que acontece? Até onde a gente sabe, o primeiro centro espírita no Brasil surgiu em Salvador, na Bahia, no ano de 1865, chamava-se Grupo Familiar de Espiritismo e foi fundado por Teles de Menezes. Que inclusive chegou a se corresponder com Allan Kardec. Se você for lá na Revista Espírita de 1865, você vai achar. Kardec ele faz ali alguns comentários sobre o espiritismo no Brasil, a partir de um jornal chamado, se não me falha a memória, Ecos de Além Túmulo, que foi o jornal criado nessa época, e eles mandam um exemplar desse jornal para Kardec, enfim, ter uma ideia do que se estava falando sobre o espiritismo aqui no Brasil já em 1865. Um parêntese. Provavelmente o espiritismo chegou antes. Por quê? Recentemente eu li um livro chamado Espiritismo no Brasil e em Portugal, publicado por Torteroli e que foi traduzido e republicado junto com a sua biografia. E tem um determinado trecho em que ele fala muito rapidamente, sem citar nenhum nome, que o espiritismo começou no Rio de Janeiro, com a colônia de franceses que aqui havia a partir de 1858 ou 59, alguma coisa assim. Então, embora a gente tenha esse registro do primeiro centro espírita em 1865, é provável que antes dos anos 1860 já tivesse algum movimento espírita se organizando aqui no Brasil. Enfim, seja como for, essa é o marco inicial. Grupo Familiar de Espiritismo, Teles de Menezes, Salvador, Bahia. A partir daí, o espiritismo vai crescer principalmente nos grandes centros urbanos, em Salvador, em São Paulo, Rio de Janeiro, e ele vai se desenvolver essencialmente através de pessoas que eram católicas e que, insatisfeitas com a igreja ou com aquele comichão que dizia que tinha alguma coisa a mais, começam a estudar o espiritismo e começam a abrir as suas mentes e começam a perceber a força do espiritismo, embora naturalmente, como não pode deixar de ser, elas traziam também uma força religiosa muito grande e intensa nos seus próprios corações. Tá? Mais ou menos ali pelo ano de 1880, o espiritismo já está, de certa forma, consolidando-se em cidades como o Rio de Janeiro, e ele passa por um racha. Ele basicamente estava dividido em dois grandes movimentos, os chamados científicos e os chamados místicos. Os espíritas científicos eram aqueles que se baseavam nesse tipo de citação de Kardec para dizer o espiritismo é uma ciência, o espiritismo não é uma religião. Então eles defendiam essa ideia original de Kardec, digamos assim. Os espíritas chamados místicos, a maioria vindos do catolicismo e trazendo ainda um fervor católico muito forte, vão ter uma sacada muito importante. Eles vão perceber que o espiritismo só vai se propagar no Brasil se ele for lido, sentido, praticado como uma religião. Que o povo brasileiro já era propenso a isso, desde o processo da colonização, com o catolicismo popular que chegou com os portugueses, depois com as crenças africanas, com as crenças indígenas. Então o caldo cultural brasileiro já era propenso à religiosidade. Então eles apostam nessa via
e começam a tratar o espiritismo como uma religião, em grande parte baseando-se no modus operandi da Igreja Católica. Tanto que, em centros espíritas antigos até hoje, a gente observa muita semelhança com a Igreja Católica, até mesmo na estética do centro espírita, que de certa forma lembrava a estética das igrejas católicas. Aí você entra, tem os bancos de madeira, igualzinho nas igrejas. Homens sentavam de um lado, mulheres sentavam-se de outro. O palestrante ficava num púlpito, tinha um ressalto para que ele pudesse ser visto. As palestras começaram a ser formadas meio que baseando-se nos sermões da igreja. Em muitos centros espíritas é assim até hoje, o que é natural, tá? Quando a gente muda de religião, você não tem como apagar tudo que se viveu. Né? Todos nós recebemos muita influência do tempo, do contexto, do local em que a gente cresce, né? Então essas pessoas trouxeram uma influência católica muito grande e o espiritismo se estrutura dentro dessa forma. Durante vários anos, esse grupo místicos e científicos, eles entram em atrito, eles discutem na internet, na internet, apaga isso, eu não vou editar não, deixa, um ato falho na internet. A internet eles discutem hoje, né? Eles discutiam nos jornais, né? Então eles pagavam matérias e eles ficavam ali se atacando. Enfim, é muito interessante ver essa defesa, né? Muito fervorosa dos pontos de vista. O fato é simples, os científicos minguam e os religiosos ganham muita força, principalmente a partir de 1884, quando surge a Federação Espírita Brasileira, que tem um modelo de gerenciamento, de agregação, eu posso dizer, de centros espíritas, de coordenação, e que vai formatando uma maneira de se fazer espiritismo que é tipicamente religiosa e tipicamente brasileira. Então, se a gente entrasse numa máquina do tempo agora e voltasse lá na França, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a gente não encontraria o que a gente encontra hoje no centro espírita. Não tinha passe, não tinha palestra, não tinha água fluidificada. As reuniões mediúnicas eram reuniões de intercâmbio, eram reuniões exploratórias, digamos assim, do mundo espiritual. Então, enfim, não estou dizendo que isso é bom nem é ruim, é fato, é história, como eu já disse anteriormente, a gente não nega, né? Enfim, o fato é que o espiritismo no Brasil ele se solidificou como uma religião e como toda religião ele busca o seu espaço, ele converte os seus adeptos e ele se torna um movimento fechado em si mesmo. E é por essa razão, por exemplo, que muitos espíritas hoje têm preconceitos incríveis em relação à Umbanda, porque eles pensam e raciocinam como toda estrutura religiosa. Sabe, se você conversar com um espírita convicto de verdade, ele vai falar para você que o espiritismo é a terceira revelação de Deus aos homens, que é a doutrina mais correta de toda a humanidade e que, graças a Deus, que ele está no espiritismo. Só que o evangélico também pensa isso, o católico também pensa isso, todo mundo pensa isso. Isso faz parte da religião, todo mundo acha que tem razão, todo mundo acha que está na religião verdadeira, né? Enfim, então o espiritismo começa como ciência e continua no Brasil como uma religião. E é assim que ele se mantém até os dias de hoje, ok? Bom, agora vamos então caminhar para o desfecho desse nosso estudo. Dito tudo isso, todo esse passeio histórico, estou resumindo aqui para vocês anos e anos de estudos, tá? Que depois vocês podem achar na internet, vocês vão ver que é mais ou menos isso que eu estou falando mesmo. A gente chega num ponto importante agora, afunilando para a concepção de Umbanda branca. O espiritismo para a gente é uma base. É que nem aqui, eu estou sentado numa cadeira, meus pés estão no chão. O espiritismo para a Umbanda branca é uma base. O espiritismo nos ajuda a compreender o mundo espiritual, a mediunidade, a reencarnação, os espíritos, as leis espirituais, toda essa cosmovisão que eu tenho, por exemplo, vem do espiritismo. É o espiritismo que faz essa base, ok? Mas preste atenção nisso. O espiritismo não explica a Umbanda. Apenas a Umbanda explica a Umbanda. Então, quando alguém diz, por exemplo, que Umbanda branca é centro espírita com caboclo, está errado, porque não é. É terreiro de Umbanda como qualquer terreiro de Umbanda.
que tem a sua sistemática, tem a sua liturgia, tem o seu ritual. A diferença é que a base é o espiritismo. Só isso. Enquanto os terreiros de Umbanda popular, em sua grande maioria, ele tem base aonde? No candomblé. Aí você tem o culto aos orixás, as oferendas, os rituais, como deitada para o orixá, raspar a cabeça, fazer camarinha, não sei o quê. Tem um monte desses rituais que estão hoje dentro dos terreiros da Umbanda que pertencem originalmente ao candomblé. Então esses terreiros foram buscar uma base no candomblé. Tá errado? Não, é diversidade. Tá tudo certo. E na Umbanda branca, onde é que a gente busca essa base? Busca essa base no espiritismo. Por isso que é desejável que o adepto da Umbanda branca seja uma pessoa que se dedica a estudar. Não é alguém que vai ficar assistindo o vídeo. Por exemplo, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês é um resumo, mas é um resumo a partir do meu ponto de vista. Se você quiser ir a fundo, você precisa estudar, você precisa ler. Então, por exemplo, eu citei a biografia do Henri Souza. Você pode procurar essa biografia, ver se ela existe, ver se eu inventei. E aí você vai ler essa biografia e você vai ver como é que realmente foi a história de Kardec. Você pode pegar os livros de Kardec e ler. Você pode pegar os livros de Chico Xavier e ler se você quiser. Nenhum desses livros vai te explicar o que é Umbanda, mas vai te explicar, repito, o que é o espiritual, o que é o espírito, o que é a mediunidade, o que é a reencarnação. E a gente adota essa base porque as próprias entidades dizem pra gente, pelo menos para mim, sempre disseram isso, que o espiritismo é a doutrina que mais se aproxima da realidade espiritual na qual elas se encontram. Então, eu cheguei várias vezes para as entidades e falava para elas, olha, tudo que a gente sabe sobre o que vocês vivem aí no astral é apenas uma ideia. Mas dentro do que a gente conhece, qual das ideias, das filosofias, das religiões que mais se aproximam do que vocês vivem aí? E todas as entidades sempre me falaram, o espiritismo, filho. Então, a gente adota o espiritismo como base porque a gente entende que é uma base robusta. Mas é uma base que não explica a Umbanda. Só a Umbanda explica a Umbanda. O espiritismo explica tudo isso que eu mencionei para vocês. Essa é a relação da Umbanda branca com o espiritismo. Será que consegui ser claro? Enfim. E aí a gente chega na literatura espírita. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele pensava também assim. Tanto que foi organizado lá na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que é o terreiro que foi fundado pelo Zélio, foi organizado um regimento interno. Se você pesquisar na internet Regimento Interno Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, você vai encontrar esse documento. O que é um regimento interno? É um documento em que se coloca ali, digamos, as boas práticas do terreiro, aquilo que se espera dos seus adeptos. Em dado momento, o caboclo vai dizer que os médiuns deveriam estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, porque esses três livros eles formam uma base muito interessante. O Livro dos Espíritos, uma base filosófica, porque é isso que ele faz, é um olhar filosófico sobre as questões existenciais. O Livro dos Médiuns, que muitos espíritas chamam de parte científica, e eu particularmente prefiro chamar de parte experimental sobre a mediunidade. Então, o Livro dos Médiuns é um clássico que vai te ajudar a ter uma visão sobre a mediunidade bastante profunda. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a parte religiosa, explicando os principais temas dos ensinos de Jesus, adaptados à nossa vida cotidiana. Mesmo tendo sido escrito no século XIX, continua perfeitamente válido hoje em dia. Então, no mínimo, eu sugiro que você, que se interessa pela Umbanda Branca, leia esses três livros. Eles formam uma base importantíssima sobre a qual a Umbanda Branca se apoia para aí sim desenvolver os seus trabalhos, a sua sistemática, ok? Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final, então, da nossa terceira aula.
Eu sugiro que você escute mais de uma vez, porque eu sei que eu trouxe muitas informações e eu mesmo, depois que terminar esse vídeo, vou ouvir, vou assistir para ver se eu consegui encadear as ideias da forma como eu queria, porque eu sei que é um assunto complexo. Então não tenha pressa, vá com calma e se você não conhece a literatura espírita, principalmente essa literatura básica de Allan Kardec, fica aqui mais uma vez a minha sugestão, conheça. É uma literatura importantíssima que vale a pena ser conhecida. Ah, e um último detalhe. Naturalmente, nós vivemos num mundo em que precisamos ter um olhar crítico sobre as coisas. Então, eu recomendo a leitura desses livros, eu afirmo que o Espiritismo é a base sobre a qual a Umbanda Branca se estrutura, mas nós precisamos ter um olhar crítico, porque naturalmente são livros escritos no século XIX. Se a gente pega os livros de Kardec, os livros de Chico Xavier, de quem quer que seja, coloca debaixo do braço como se fosse uma Bíblia, a gente está repetindo os erros das antigas religiões. Então, eu entendo que esses livros são fantásticos, são maravilhosos, são provavelmente os livros mais importantes da minha vida. Então, são livros que vale a pena ser lidos, mas eles também precisam ser lidos e estudados com um olhar crítico, com um olhar atento de quem não aceita simplesmente todas as coisas por osmose. Senão não é estudo, é repetição. E eu acho que dentro desse espírito de esforço de compreensão do espiritual, não cabe uma atitude passiva, ok? Observação feita, é isso, chegamos ao fim da nossa terceira aula. Se você gostou, curta, compartilha, mostra para outras pessoas e até o nosso próximo estudo. Um abraço.